Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E hoje eu queria falar dessas personagens que não têm nome. Nessa série Mulheres da Bíblia, nós falamos primeiro de Axa, e hoje eu quero falar de uma mulher que a Bíblia não apresenta o nome. E eu queria começar essa palavra hoje dizendo o seguinte: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Você pode pensar que eu vou falar daquela mulher adúltera que também não tem nome e que Jesus disse que quem não tivesse pecados, atirasse a primeira pedra. Mas eu não vou falar desta mulher. Vou falar de uma outra mulher que por muitos anos nós temos visto nas pregações sendo lançadas pedras sobre ela. Mas eu queria hoje que nós pensássemos um pouco sobre a situação dessa mulher, a mulher de Jó. Vamos ver o que está escrito no capítulo 2 de Jó, do versículo 8, o 9 e o 10. Jó, sentado em cinza, tomou um caco de telha para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer tola. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Todos nós conhecemos a história de Jó, este homem que, numa certa ocasião, a Bíblia diz que ele era um homem de Uz, cujo nome era Jó, e diz que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. E a Bíblia diz que uma certa vez Satanás rodeando sobre a terra, passeando ali na terra, e Deus pergunta a Satanás: de onde vem, Satanás? Ele disse: eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Aí o Senhor diz: observaste meu servo Jó? Homem temente a Deus, que se desvia do mal, homem reto, homem íntegro. E Satanás disse ao Senhor: por acaso teme Jó a Deus debalde? Teme Jó a Deus por acaso de qualquer maneira? É isso que Satanás está dizendo. Ele quer dizer que Jó tem a Deus porque ele era um homem próspero, um homem abençoado. Jó tinha tudo que uma pessoa deseja. Jó tinha 10 filhos. Para o povo do Oriente, isso é a maior prosperidade. Um filho era sinal de prosperidade, bênção de Deus. Ele tinha 7 homens. Jó era um homem totalmente realizado. Jó tinha muito gado, muita ovelha, muitos jumentos, muitos empregados, muito tudo. Jó era o homem mais poderoso do Oriente. A Bíblia diz no versículo de número 3, e era Jó o maior de todo o Oriente. Então Satanás questiona a Deus. Diz: será que se ele não tivesse tudo isso, será que ele continuaria temente a ti? Deus, conhecendo a integridade de Jó, permite que Satanás toque em tudo que é seu. Jó perde na mesma sequência todo o seu gado, todos os seus servos, e como se isso não bastasse, ele perde também todos os seus filhos na mesma hora. 10 filhos. 10 filhos morrem todos de uma vez. Todos. Versículo 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e sacrificava. Jó amava tanto ao Senhor que enquanto seus filhos se reuniam, faziam as suas festas, depois Jó sacrificava ao Senhor para evitar que os filhos tivessem cometido algum pecado. E se tivesse cometido, que o Senhor os perdoasse. Mas muitas vezes nós falamos essa história, muitas vezes nos emocionamos com a integridade de Jó, oramos para que o Senhor nos dê um pouco desta integridade, desta paciência de Jó, mas não pensamos muito sobre a sua mulher.
Muitas vezes nós só usamos esse texto do versículo 9 do capítulo 2 e não pensamos muito. Eu queria que você parasse um pouco para pensar comigo sobre esta mulher. De todos os personagens da história de Jó, a sua esposa tem a menor fala. É a que fala menos de todos os personagens que aparecem nessa história de Jó. Ela tem o menor espaço, é a que fala menos. Nós não paramos para pensar que esta mulher sofreu as mesmas adversidades de Jó. Esta mulher que era uma mulher rica, se seu marido era o homem mais poderoso da terra, o maior naquele Oriente, esta mulher também era uma mulher rica. E de repente esta mulher já não tem mais servos, já não tem mais a sua casa boa, já não tem mais pessoas que a sirvam. Se nós pensarmos que esta mulher com certeza não tinha que lavar suas roupas, fazer a sua comida, limpar a sua casa. Agora ela não tem mais quem a sirva. Ela está só. Ela está só, ela e Jó. E Jó, depois de Satanás ter tocado em tudo que Jó tinha, Jó diz, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó continuou adorando. Aí Satanás toca agora na saúde de Jó. Ele pede permissão a Deus. E Deus diz, toca no seu corpo, mas não toca na sua vida. E ele toca agora. E a Bíblia diz que nasceram-lhe feridas. Versículo 4 do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então Satanás estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás desafia Deus. E ele diz, toca agora na saúde dele, na pele, nos ossos, e verás se ele não blasfema contra ti na tua cara. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder, mas não toque-lhe a vida. E a Bíblia nos diz no versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, de úlceras, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Jó perdeu 10 filhos, a sua mulher também perdeu 10 filhos. Eu não sei se você é mãe, mas eu como mãe, eu não consigo pensar na possibilidade de perder um dos meus 2 filhos. Imagine perder 10 filhos ao mesmo tempo. Essa mulher perdeu a sua estabilidade, ela perdeu a sua riqueza, ela perdeu os seus servos, ela perdeu a sua casa, ela perdeu os seus 10 filhos ao mesmo tempo. Os amigos de Jó, Zofar, Bildade e Elifaz, eles vêm por um tempo, eles consolam Jó, mas nós não vemos nenhuma menção de uma amiga vir consolar essa mulher. Nós não vemos nenhuma menção de alguém vir para ajudar esta mulher a lidar com a situação que ela está vivendo. Até mesmo o jovem Eliú, ele tem um tempo considerado para discursar. Mas essa mulher só aparece esta fala dela na Bíblia. Ela, numa situação desesperadora, ela agora perdeu todos os filhos, toda a sua estabilidade, olha para o seu marido e ele está tomado de feridas da cabeça aos pés, no qual a única ajuda que ele tem é um caco de telha que com ele se raspa. Raspa aquelas feridas bolorentas, raspa aquelas feridas que o incomodavam. E essa mulher, no desespero, olha para aquele homem e, num desespero total, ela diz essa insanidade. E por conta disso, nós vemos essa mulher sendo colocada ao lado de outras mulheres más da Bíblia,
como Jezabel, como Safira, como a mulher de Ló. Ela fica na mesma galeria dessas mulheres. Mas você já parou para pensar? Não sei se você já parou para se colocar no lugar dessa mulher. Muitas vezes, somente porque estamos doentes de alguma coisa, muitas vezes olhamos e dizendo: por que eu, Senhor? Por que, Senhor, está acontecendo isso? Às vezes porque o marido perde o emprego, ou você mesmo perde o emprego. Às vezes você questiona e diz: Senhor, por quê? Mas temos pedras nas mãos para lançar nessa mulher. Será que muitas vezes não estamos nos colocando no lugar dos amigos de Jó, que julgaram duramente Jó pela situação que ele estava passando? Será que muitas vezes nós não nos colocamos no mesmo lugar desses amigos e queremos ser advogados de Deus e defendemos, entre aspas, a Deus, e condenamos e julgamos esta mulher? Que tal buscarmos as motivações que a levaram a essa atitude extrema? Será que esta mulher, tão indigna e condenável para Deus, quanto aos julgamentos determinados para ela, nós também não somos muitas vezes indignos diante da santidade do nosso Deus? Mas nós julgamos, lançamos pedras sobre ela e não temos a empatia de nos colocarmos no lugar desta mulher. Deus, na sua infinita sabedoria e na sua amorosa paciência, conhecia o luto doloroso e profundo da mulher de Jó. O que ela estava passando, Deus conhecia. Pode ser por isso que ela não estivesse pensando direito. Talvez por toda a situação que esta mulher estava vivendo. Talvez por isso ela não estivesse pensando direito. Ver o esposo como um defunto vivo quebrantava o seu coração. Ver o seu marido de uma maneira tão terrível, ela já não podia mais tocar nele, abraçá-lo para consolar. Por outro lado, ele também não podia fazer um carinho, não dar um abraço nela para consolá-la, já que o seu corpo estava tomado de chagas. No capítulo 19 de Jó, no versículo de número 17, diz assim: olha Jó, o que Jó diz? O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo meu mau cheiro sou repugnante. A maneira que Jó se encontrava, o hálito de Jó se tornou intolerável à sua esposa. O seu cheiro daquelas chagas, daquelas feridas, ficou repugnante. Esta mulher, em meio a todo esse desespero, ela perdeu a estabilidade familiar, a estabilidade financeira, a estabilidade emocional. E essa dor levou a esse estágio, na qual esta mulher fala, e Jó diz: como uma louca tu fala. Ele não diz que ela é louca, ele não diz que ela é doida, ele diz como alguém que perdeu o equilíbrio. A palavra usada aqui no original que Jó fala é a mesma usada para Nabal, marido de Abigail, alguém que não está no seu senso normal. É o que esta mulher estava passando. Então Jó entendia a situação que estavam passando, embora ele também tenha questionado. Ele entendia que Deus era soberano, mas Deus teve misericórdia dessa mulher que perdeu o seu equilíbrio, que não teve a mesma condição de Jó de enfrentar essa situação. E nós temos algumas coisas que nós podemos aprender com esta mulher. A primeira coisa que nós podemos aprender é que, embora Deus não permita tentação na qual não possamos suportar, às vezes o sofrimento é tão grande que nos leva a momentos de insanidade. Foi o caso desta mulher. Segundo, nunca julgue
as atividades de revolta de alguém, pois nós não temos como saber o que elas estão sentindo e como elas estão enfrentando a dor. Terceiro, podemos entender que toda dor tem um prazo. Toda dor tem um prazo, por mais que ela seja severa, ela tem dia e hora para terminar. Quantos nesses dias que estamos vivendo não estão passando por dores? Eu não digo semelhante à mulher de Jó, porque eu não acredito que mesmo em meio a essa pandemia, alguém tenha perdido 10 filhos, alguém tenha perdido toda a sua riqueza, alguém tenha perdido a sua casa e alguém esteja com seu marido na condição que Jó estava. Mas temos passado por tempos difíceis. Quantos não estão desempregados? Quantos não perderam alguém que era importante? Quantos não perderam o pai de família, a mãe de família? Quantos não perderam filhos? Quantos não perderam parentes? Que nós tenhamos a capacidade de entender que Deus permite a dor, Deus permite a prova para sermos aprovados. E ao invés de jogarmos pedras na mulher de Jó, vamos ter a capacidade de nos colocarmos no lugar dessa mulher. Se fosse eu, como eu reagiria? Se fosse você, como você reagiria? E no capítulo 42 de Jó, nós vemos que o cativeiro de Jó chega ao fim. Aquela dor, aquele sofrimento tem o prazo de validade. Depois de todos discursarem, os amigos de Jó, aquele jovem, Jó discursar, Deus entra em cena. Deus não explica nada, porque Deus não precisa explicar nada para ninguém, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas Deus chega e muda a história de Jó. E para Jó isso foi mais do que suficiente. No versículo 2 do capítulo 42, Jó declara: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar contigo. No versículo 5, aliás, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de caminhar contigo. Durante todo esse cativeiro, esse sofrimento, Jó teve uma experiência com Deus que ele nunca tinha tido antes. Ele amava Deus, ele servia ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua integridade. A palavra integridade significa plenitude, pleno, perfeição. Ele servia ao Senhor da melhor maneira possível. Mas agora, ele conhece Deus, de ter experiência com Ele. E no versículo 2 do mesmo capítulo 42, Jó declara: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Há quem diga, alguns teólogos, estudiosos, que o nome dessa mulher é Sitz. O nome da mulher de Jó, no hebraico, é Sitz. E há quem diga também que no original, esta palavra que foi usada para dizer amaldiçoa teu Deus e morre, no original está bendiz o teu Deus e morre. Se colocou amaldiçoa na tradução, quando foram traduzir, por causa da resposta de Jó. Se ele disse falas como uma louca, então é porque ela estava falando algo que feria a comunhão de Jó com Deus. Mas no original é bendiz o teu Deus e morre. Mas por causa de uma tradução, esta mulher foi execrada. Mas ela teve realmente o seu momento de desespero. Mas Deus, que é soberano, a perdoou. E assim como Ele restaurou Jó, Ele também restaurou esta mulher. Porque apesar de tudo que aconteceu, a Bíblia não diz que ela foi embora, a Bíblia não diz que ela abandonou Jó, a Bíblia não diz, mas a Bíblia nos deixa entendido no último capítulo, que assim como Jó foi restaurado, ela também foi restaurada. Versículo de número 10, diz assim no capítulo 42, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Aleluia. Versículo de número 12.
Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Genima, e da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Deus restaurou a família de Jó. Deus restaurou a mulher de Jó, porque a Bíblia não diz que ele casou com outra mulher. Então Deus restaurou aquela mulher. Ela foi curada emocionalmente, restaurada do seu momento de insensatez. E ela teve novamente família com Jó. Deus pode mudar toda e qualquer situação, se você crer, se você confiar no Senhor e se você entender que nada sai do controle de Deus. Ele pode restaurar a sua vida, a sua família, o seu casamento e tudo que você estiver vivendo. Deus pode transformar, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, como disse Jó. Deus abençoe sua vida. Espero que a partir de hoje você tenha um outro olhar para esta mulher. Olhe com misericórdia, como se você estivesse olhando para você mesmo, para os seus momentos de fraqueza, para seus momentos que muitas vezes você quer desistir. Se você não desistiu até aqui, é porque o Senhor tem lhe sustentado e você tem o Espírito Santo que lhe ajuda nas suas fraquezas, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua família, que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Deus te abençoe.